Diga, meu amigo, diga, minha amiga, legal que você esteja aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, ficar sempre muito bem informado. Não é a primeira rescisão amigável entre o São Paulo e um atleta, entre o São Paulo e um jogador que defendia o tricolor paulista, mas acabou indo embora por antecipação. Mas no caso do Pablo, é um caso muito especial, por tudo que envolveu, desde a chegada dele até o descontentamento da torcida. E aí a gente vê o sorriso de ambas as partes, o aperto de mão entre o presidente do tricolor paulista, Júlio Casares, e o atacante Pablo. Vamos falar sobre isso e também sobre o acordo que o São Paulo fez com o Pablo para que esse relacionamento fosse antecipado em 2 anos. Vamos lá? Esse aperto de mão, esse sorriso das duas partes e o acordo para a rescisão amigável em 2 anos, antecipando o final do contrato, agora o final do contrato que estaria vigente até 31 de dezembro de 2023. Vamos falar detalhes sobre isso, sobre esse acordo que o São Paulo fez com o Pablo, tá bom? O Pablo foi uma grande aposta do São Paulo lá em 2019. Em 2018 ele fez uma excelente temporada pelo Atlético Paranaense, ganhando inclusive até então aquele título inédito da Copa Sul-Americana pelo Furacão. Despertou a cobiça de vários clubes e o São Paulo acabou levando a melhor. Foi a maior contratação da história do São Paulo, 26 milhões de reais aproximadamente. Custou mais do que, por exemplo, lembra do Careca, aquele atacante que hoje na história está entre um dos maiores do São Paulo, o Careca, que foi campeão brasileiro lá com 18 anos pelo Guarani de Campinas contra o Palmeiras na final de 78, marcando gol inclusive no jogo decisivo no Brinco de Ouro da Princesa. Pois é, o Careca, claro que deixou muita saudade no tricolor do Morumbi, mas ele não custou tanto quanto custou o Pablo. O Pablo, em 121 partidas no São Paulo, marcou 32 gols. Foi o artilheiro do time na temporada passada com 13 gols. Em 2020 marcou 12 e no seu primeiro ano foram 7, somando 32 gols. No ano passado foi artilheiro do time, mas ficou muito marcado por perder gols em jogos importantes, decisivos e cruciais. E a torcida ficou muito irritada com o Pablo, já não queria mais a presença dele. Mas vamos falar em valores. 32 gols, ele custou 26 milhões de reais, não vou mentir para você não. Eu fiz o cálculo antes porque eu não sou tão perfeito assim em matemática não. Cada gol, se a gente considerar só quanto custou o Pablo para defender o São Paulo, 26 milhões de reais, 32 gols, uma divisão simples, 812 mil reais cada gol custou para o São Paulo. E eu não estou nem levando em consideração o salário dele. Isso é muito importante, mas é difícil de calcular porque o acordo fala em números, mas não diz quanto o Pablo ganhava. A gente calcula, imagina. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre esse acordo, mas o Rogério Ceni falou do Pablo esses dias na sua primeira entrevista coletiva de 2022. Ele falou sobre o Pablo e aquela história do gatilho. Estava previsto lá em contrato, alguém assinou, mas alguém redigiu esse contrato que daria ao Pablo um aumento salarial na temporada passada e a prorrogação de contrato por mais 1 ano, ou seja, ficou até o final de 2023 porque ele atingiu o número de jogos. E o Rogério Ceni estava no comando já do São Paulo quando o Pablo atingiu o número de jogos. Vamos recordar essa entrevista que foi pesada do Rogério Ceni falando do gatilho, do Pablo e falando também da culpa ou não dele sobre esse episódio do gatilho disparado pelo número de jogos atingidos. Vamos lá. Pablo, um jogador interessante, se não fosse o São Paulo não teria adquirido seu passe, né, diante do Atlético Paranaense. Talvez ele não tenha performado aqui durante, não comigo, mas durante o espaçamento de tempo que ele esteve aqui com outros treinadores, né? Essa é uma decisão, acho que já foi passada para vocês, que é uma decisão mais institucional. O Pablo tem um contrato, são valores expressivos. Eu acho ainda que o Pablo tem tudo para
para jogar bem em outras equipes. Eu acho que isso foi um momento, talvez não deu certo aqui. Lembrando que o gatilho ele dispara por quem confecciona o contrato, não por quem escala o jogador em uma partida. Porque outros treinadores passaram aqui e ele precisava de 40 para o gatilho disparar. Usaram ele em 39. Então não sou eu que usei ele em uma partida que dispara o gatilho. Quem dispara o gatilho é quem faz mal o contrato. Quem redige mal um contrato, ou não sei qual o motivo, eu não sei nem quem foi que redigiu esse contrato, mas quem redige o contrato é que dispara o gatilho. Não é o treinador que usa um jogador que dispara o gatilho salarial ou de tempo de contrato dele. Não é o treinador que usa ele um jogo que é o culpado. E sim, quem redige o contrato escolhe a maneira como esse jogador vai ser remunerado. E nem estou falando se ele merece ou não, isso eu não julgo dessa maneira. Acho que são bons jogadores que, infelizmente, o Pablo caso um deles, que não performou o esperado aqui, mas sempre treinou de forma correta, sempre foi bom profissional, ao menos comigo aqui, sempre foi muito bom profissional. Pois é, já era uma situação desconfortável por todas as partes. O Pablo, nessa janela de transferências entre o... Pois é, já era uma situação desconfortável para todos os lados. O Pablo, muito criticado e pressionado pela torcida, queria sair. O São Paulo queria se livrar dessa dívida gigante com ele até 31 de dezembro de 2023. O Santos mostrou interesse e o Pablo simplesmente não respondeu. O Ceará ofereceu, inclusive, pagar integralmente o salário dele. O Pablo fez silêncio. E aí os dias foram passando e o Pablo mostrou intenção de voltar ao Atlético Paranaense. Mas aí não houve acordo entre o Furacão e o Tricolor e o Pablo e o São Paulo passaram a conversar e aí pintou o acordo. Vamos falar desse acordo. O São Paulo tinha uma dívida gigante com o Pablo desde a sua contratação, coisas da diretoria antiga, e essa pendência estava deixando a coisa meio complicada para desenrolar. Aí foi feito o acordo. No primeiro momento, falou-se até que o Pablo abriria a mão dessa dívida do São Paulo com ele para ir embora. Mas não. Houve um acordo e esse aperto de mão que a gente viu aí, esse sorriso dos dois lados, tem uma razão. O São Paulo vai parcelar o que deve para ele, cerca de 2,5 milhões de reais, dívida antiga, e o Pablo vai receber isso parceladamente. Foi parte do acordo. Daí o sorriso do Pablo. Agora a razão do sorriso do presidente Júlio Casares. Como foi feito esse acordo, o São Paulo vai pagar o que ainda deve a ele, mas o tricolor paulista não terá que pagar os salários do Pablo até dezembro de 2023, porque antecipou a saída dele. Economia para o tricolor paulista, 14 milhões de reais, o que sugere que o salário do Pablo com o São Paulo, nesse reajuste que teve por conta do gatilho, atingindo o número de jogos do ano passado, o salário em torno de 600 mil reais. Então, a gente entende o sorriso do Júlio Casares por essa dívida que o São Paulo não vai ter que pagar. O sorriso do Pablo por essa dívida antiga que o São Paulo vai parcelar e vai acertar com ele. O São Paulo economiza 14 milhões, o São Paulo gastará 2,5 milhões sobre essas dívidas antigas. Está sorrindo o São Paulo, está sorrindo o Pablo e está sorrindo o torcedor do São Paulo, que, a gente sabe, já não suportava mais ter o Pablo como atacante, era uma rejeição com um fim já anunciado. E aí está todo mundo feliz, é o que a gente imagina. E o Pablo feliz para tentar a sorte, quem sabe, no Atlético Paranaense, que é o desejo dele, de voltar onde ele começou a brilhar. No São Paulo não deu certo. O Rogério Ceni falou até do comprometimento dele, mas a coisa não funcionou. Às vezes acontece assim. Eu gostaria da sua opinião. O que você achou desse acordo do São Paulo? Pagar a dívida antiga, 2,5 milhões, economizar 14 milhões, que seriam os salários até 31 de dezembro de 2023, abrindo mão de um atacante de referência, mas um atacante que não deu certo. Deixa aí o seu palpite, a sua opinião, o seu comentário, para a gente trocar ideias, tá bom? Até a próxima. Tchau.